a mais um episódio do Elas Podem. É muito bom ter você conosco. Eu sou a Aline Andrade, especialista em desenvolvimento e comportamento humano, trabalho com gestão de pessoas. E hoje nós estamos aqui, Mara e eu, a mais futura mamãe. Isso aí, primeiro podcast que a gente grava. Verdade. Grávida, eu grávida. Verdade. Né? Eu sou a Mara, fonoaudióloga, empresária, crocheteira, mãe, esposa e tudo que a vida puder nos proporcionar. Estamos aqui hoje para receber uma convidada especial, que elas são sempre especiais. Sim. E a nossa convidada de hoje, ela ama a vida, ela ama viajar, já viajou por vários países, ela é oficial de justiça, gente. Bem-vinda ao nosso podcast, Lúbia. Bem-vinda! Oi meninas, bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito lisonjeada de poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês e com quem nos assiste. Eu espero agregar bastante. Ai, que bom, é uma Com certeza honra que pra vai. nós, né, Mara? Então, Tê-la conosco. E aí vai Obrigada. ser super legal, porque é um episódio com uma mulher com uma profissão um pouco diferente, né, das profissões mais femininas, né? Então acho que vai ser uma experiência bem legal da gente compartilhar aqui, né? Verdade. Eu acredito que sim. Verdade. Eu acho que eu tenho algumas coisas para contar. A gente quer saber. Vamos lá, Lúbia, então. conta pra gente como que foi um pouco da sua história. Porque, assim, às vezes a gente vê a mulher no salto, assim, empoderada. Você é uma mulher bonita, elegante. Foi sempre assim? Não? Conta pra gente. Bom, vamos começar lá do início, né? Eu vim do interior do interior. Eu sou do interior de Rondônia. Tive uma infância bem difícil, né? Filha a minha mãe, meu padrasto, e aí a gente se mudava bastante, né, nesse período. Às vezes ficava 6 meses em cada lugar. Então, desde o início, eu tive uma vida um pouco difícil, um pouco complicada, né? A questão dessa elegância, desse salto, eu acho que desde pequena eu já tinha um diferencial. Porque as minhas primas falavam, né, que tipo, eu tinha um sangue nos olhos, né? Sempre tive essa vontade de crescer e de ser diferente, né? Ai, que legal. E de onde surgiu essa paixão pelo direito? Ou foi algo que surgiu na sua vida e era o que tinha, e aí você foi e fez? Era o que tinha, eu confesso. Começou assim, né, a história. Começa assim, porque, na verdade, eu sou apaixonada por animais, muito mesmo. Então, primeiro foi esse sonho de ser veterinária, aí depois passou por medicina, mas aí por conta de toda uma condição financeira, uma vida difícil, o direito veio, o direito apareceu. E como surgiu essa oportunidade, como tudo na minha vida, eu me joguei. Eu falei, vou estudar? Então vai ser de cabeça. Então, desde quando eu comecei a faculdade, eu falei, é isso aqui, então vamos abraçar, vamos nos jogar. E aí, eu cursei a faculdade e a certeza que eu tinha que eu não ia advogar. Assim, acho a profissão linda, essencial à justiça. Um beijo para as minhas amigas, colegas advogadas, mas não era o que eu almejava. Eu queria ser delegada. E aí eu comecei a estudar para concurso, uma vida extremamente difícil, porque quem estuda para concurso sabe. Sim. Você precisa ter um emocional, você precisa... Gente, é difícil, é muito difícil. Então eu comecei a estudar para concurso, aí eu fazia as provas em outros estados e continuei. E aí passava? Não, porque se tem uma coisa que eu sei é como não passar num concurso. Como não passar num concurso para delegado, olha, eu sei. E aí surgiu o concurso para oficial de justiça. E eu lembro que um colega do fórum, porque na época eu já trabalhava no fórum como conciliadora, ele chegou e falou assim, não, faz o concurso para oficial. Eu falei, será? Eu falei, tá bom, já tô aqui mesmo, já tô no jogo, né? E fiz. E aí eu passei entre as vagas, né? Se eu não estiver enganada, eu passei em 3º lugar. Era uma concorrência de 200 e poucas por um, né? Sim. E aí passei e fui chamada, né? Só que quando eu assumi, eu pensei assim, bom, isso aqui vai ser um degrau da escada e aí eu vou continuar meus estudos para delegado. E realmente eu continuei. Só que ser oficial de justiça é muito diferente, né? Você faz o seu horário e você não tem rotina, como seria possivelmente delegado, né?
Mas você pode fazer seu horário, você conversa com várias pessoas, e isso aos poucos foi me encantando. E o financeiro também, né? Que Que a a gente gosta, a gente né? não pode ser hipócrita, né? Falar assim, ai, não, é É por só amor. por amor. Tem amor que Então, se sustente. não, gente, não tem amor que se Não sustente. tem. Então, foi isso. E aí, hoje eu sou oficial de justiça Há quantos anos já? há mais de 10 anos. Há mais de Então, 10 menina. anos, já. E foi nisso que você veio pra cá, pra cidade? Não, eu cursei Já tava- direito aqui. já estava É, na cidade. isso. Os meus pais vieram para cá porque justamente porque tinha faculdade. E aí eu peguei e fui bolsista do ProUni, né? Porque igual eu falei para vocês, desde o início eu tinha essa coisa de estudar. Porque na vida de quem, tipo, se você nasce de uma Sim. família humilde, você tem poucas escolhas É verdade. honestas. É. E você tem poucas escolhas honestas. Então, desde o início, eu sabia que uma delas era estudar. Eu também passei muito por isso. E é tão legal a gente falar sobre isso, porque a gente vive já num momento que as pessoas estão desacreditadas e tem pessoas desacreditando aí na internet que estudar é um Sim. caminho vantajoso, tanto financeiramente, né? Principalmente financeiramente. Hoje só compensa ir pra internet. Não. Tigrinho. Tem jogos, tem influenciador, existem muitas opções na internet, né? Então, aí tem também toda a questão do empreendedorismo, mas, gente, Tem que ter conhecimento. primeiro que empreender não é pra todo mundo, Não. né? Não Não. é pra todo mundo. E você pode ter uma faculdade de empreender também, né? Por exemplo, que é o meu caso. Tem tudo a ver. Eu empreendo dentro da minha profissão, né? E eu tenho certeza que não seria assim. Eu não seria empreendedora ou não estaria tão bem sucedida se eu não tivesse minha graduação. Então, assim, eu acho que falta pessoas com essa fala, que a educação, o estudo, uma faculdade, um diploma, pode sim transformar a nossa realidade. Né? É um meio que hoje, graças a Deus, e toda a mudança que tem passado aqui no nosso país, mesmo quando a gente é humilde, vem de família humilde, que não pode pagar, a gente consegue acessar, né? Então, eu também venho desse contexto, né? Eu não fui bolsista, mas eu fiz federal, então eu não pagava. E ainda, além de eu Chique. não pagar... Acho chique quem faz federal. Chique, né? Era um sonho, assim. Então, eu fiz federal, e então não pagava a faculdade. E, além disso, eu recebia dinheiro para estudar. Que é o que realmente me fez me formar. Porque eu também não tinha condições familiares para Sim. me bancar, porque minha faculdade era integral. Uhum. Então, eu fui mesmo, assim, contando Raça. que eu ia ganhar essa bolsa. E olha, eu falo, gente, é uma das coisas, assim, que mais valeu a pena na minha vida. Minha vida é outra. Eu vejo que não é sobre só a minha vida. É Sim. toda da minha família que eu tô construindo pra frente. Vai ser transformada a partir desse passo. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar de verdade o quanto a educação, ela ainda assim vale a pena. Porque também não é só sobre dinheiro. Dinheiro existem várias formas de fazer. Mas o tanto que você fazer uma faculdade, você ter essa experiência, abre a nossa mente. A nossa mente realmente se expande quando você tem conhecimento. É É que, verdade. assim, Lúbia, eu acredito que eu não vim aqui para passear. Eu não estou nessa existência para passear. E estudar conhecimento vai agregar a minha pessoa. Entende? Então, eu costumo dizer que ninguém se arrepende de estudar. Ninguém se arrepende de aprender alguma coisa. Ah, vou ler esse livro, ou vou cursar um negócio que, eu vou usar. Não, mas você não vai se arrepender, porque todo conhecimento agrega. Algum dia você vai usar. Fora que manter o seu cérebro ativo, com a leitura, com o aprendizado, né? O que a gente observa nessa geração é uma tentativa de vida fácil. Uhum. Sim. É isso. Mas isso, gente, isso não existe. Não existe. Não existe. E outra coisa, ser influencer, se dar bem na internet, não é para qualquer um. Não é. Você tem que ter carisma. Você tem que ter um diferencial. E outra, você não pode acompanhar não tem assim um plano. Não, eu vou seguir esses caminhos e eu vou dar certo. Pode Não é dar assim. certo e pode não é dar. assim. Não é. E o conhecimento, o estudo, ninguém te tira.
Entende? E para você também fazer o diferencial na internet, você tem que estudar para aquilo, já é. reparou? Tem que ter repertório, gente. Até as influências que já fluíram, já deram certo, já estão ganhando dinheiro com isso, elas estudam. Sim. Porque existem técnicas para Exato. você atingir o seu público. Então, infelizmente, a gente observa uma geração que está seguindo esse, não, eu vou no Tigrinho, ou eu Vou vou... pro TikTok. Ou vou Vender fazer qualquer vídeo, coisa fazer vou na vender dancinha na qualquer internet. fazer dancinha. Pode dar bom? Pode. Mas, gente, é muito mais. É você estudar, é você se garantir. E principalmente a mulher. Verdade. Gente, a mulher, ela precisa se preparar. Porque o mundo é cruel com ela. Vocês já repararam? Claro! Gente, a mulher, ainda mais hoje em dia, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser bonita, ela precisa estar com o corpo bonitinho, porque senão ela não vai ser aceita em qualquer lugar. É verdade. A disputa está muito maior É verdade. e a comparação está muito maior. Sim. Então, assim, você não pode ficar dependente da opinião do outro ou dependente de um homem, no sentido, assim, dele te cuidar, te prover em tudo. É muito bacana ele te prover. E ó, super legal para a mulher que tem isso. Mas é importante ela se preparar para dias ruins. Concordo com você. E isso que você Entendeu? falou, eu acho É sensacional. importante. Da questão do quanto a sociedade cobra a beleza da mulher. Eu tive depressão há uns anos atrás e eu fui para 80 quilos, eu engordei 20 quilos. Eu fiquei muito acima do meu peso. Inclusive, essa semana eu tava olhando alguns vídeos no meu Instagram, que eu tô com um projeto. O Floresça, não sei se, acho que vai ter... o episódio vai depois do projeto, mas é um projeto lindo para mulheres, para essência feminina. E eu tava pensando... E eu quero nesse... participar. É maravilhoso. Gente, vai ser maravilhoso. É um projeto que nasceu do meu coração há mais de 2 anos. E eu tava olhando a construção da Aline de 5, 6 anos atrás para agora. Eu tava gorda, eu tava acima do peso. E acreditem ou não, quando você emagrece, quando você se cuida, quando você se sente bonita, quando você tem autoestima, o mundo te trata diferente. Porque eu tava olhando uns vídeos meus antigos, eu falo, meu Deus, não é coisa da minha cabeça. Tem gente que fala, não é. Quando você não tem autoestima, quando eu tava muito pra baixo, eu tomava muito medicamento, eu não tinha coragem de me arrumar. Eu me lembro que eu comprei várias t-shirts de várias cores e usava sempre aquilo. Não vou me arrumar, pra que me arrumar? Não, o mundo, ele trata diferente as pessoas que se arrumam, que cuidam de si, que são independentes, que têm algo pra oferecer. Porque no fim é tudo uma troca. Ninguém gosta de quem não oferece nada. E a beleza entra nisso também. Não que, vamos deixar isso subjetivo, né? Ou fútil, a beleza fútil. É no sentido da mulher empoderada mesmo. Contextualizar acho que é muito sobre isso. Se você mesma se cuida, o outro também ele se força a cuidar. Exatamente. Você se coloca limites, é como se fosse essa aqui cuida de si. Isso, acho que exatamente. Uma mulher que se auto-abandona é abandonada. Mas é importante pontuar para quem nos tá assistindo, é que não é que você precisa estar magra, Não, ou que você precisa ir para isso, né? Que você precisa estar musculosa, não. né? Definida, Sempre não. toda... Não. Isso, mas é importante você cuidar da sua autoestima da maneira como você se aceita. Concordo. Ai, Lúbia, eu sou meio gordinha e tudo, mas eu me acho bonita. Mas eu me acho linda. Perfeito. Exatamente. Eu me achava feia, Perfeito. gente. Eu acho que é sobre isso, assim, porque a gente está numa sociedade hoje que eles estão impondo a magreza. Uhum. E isso não é legal. Porque a mulher, ela pode ser perfeita, maravilhosa no corpo dela. Só que ela precisa se cuidar de várias formas. O emocional, É o tudo, físico. É um contexto. E quando a gente fala do físico, não é nesse sentido de ser magra, como a sociedade vem um corpo impondo. perfeito, né? Um corpo perfeito. É no sentido de você se sentir bem Se com sentir você. bem. Isso. Se a mulher Está é mais saudável. cheinha e ela é feliz e ela se sente bonita, perfeito. Exatamente Ela vende isso. As Eu- pessoas se conectam com isso, né? Eu sempre falo isso porque eu observo muito essa questão, tipo, não, você tem que ser magra. Não concordo? Né? É assim. Tem mulheres que nem combinam. Vocês concordam? Gente, tem mulher que não vamos falar. combina. Que essa geração do Ozempic, isso é verdade? Porque tem Do amigas Monjaro? do Ozempic, Agora é do manjado, agora é manjado. Tem amigas minhas que sempre foram cheinhas. E eu sempre achei elas muito bonitas. Porque elas sabem aquelas pessoas que são bonitas. Exatamente. Elas emagreceram, a gente não combina.
É Tem disso que eu tô gente que é falando. bonito, porque mas cheinho. É porque, assim, até esses dias teve muita polêmica sobre fisiculturismo, não sei o quê. Eu acabei vendo sobre isso. Não é minha praia, mas eu fico curiosa, né, com o assunto, quero entender um pouquinho. E é muito sobre isso. Por exemplo, são pessoas que vão atrás de um corpo perfeito, mas é zero saúde. Eles trocam anos de vida, assim, cientes, É verdade. total consciência, porque aquele corpo perfeito, ele não tem nada a ver com saúde. Ele é o oposto de saúde. Exatamente. O corpo Tanto do que morreu o fisiculturista. fisiculturista Então, por esses isso que dias. começou a falar muito, aí começou a aparecer algumas coisas pra mim. Eu achei interessante ver. E então, assim, aquele corpo é muito um exemplo sobre que nem sempre que um corpo perfeito esteticamente, ele condiz com saúde. E aí, hoje a gente anda vendendo muito, porque esses dias mostrou mais uma vez, de vários casos, uma mulher que foi e colocou PMMA nos glúteos e morreu. Então, assim, Essa cultura da vaidade a todo custo, a né? vaidade a qualquer custo. Não assim, o meu corpo, ele tá legal, refletindo a saúde que eu busquei. Ó, Porque eu acho que tem que ser sobre isso. É Exatamente. isso, busco a autoestima é saúde, sobre isso. Eu busco minha saúde, eu faço musculação porque por exemplo, é uma coisa até que eu comecei a fazer no início do ano. Musculação porque pela saúde. pela saúde. Porque minha coluna toda, eu tenho hérnia de disco e tal, e aí tem toda a questão que a gente precisa, né? Em vários Uhum. sentidos, tem a questão também psicológica, que era uma recomendação. E aí começou a refletir, eu perdi uns 10 quilos, porque eu tava bem acima do peso, continuo, mas agora, né? Agora eu tô grávida, não é a fase mais de querer perder peso. A Luber falou algo que é interessante. É exatamente isso. Quando eu falo, eu dei esse exemplo porque quando eu tava muito acima do peso, eu não me sentia Não, bonita. eu passei exatamente pela É esse mesma sentimento coisa. de, ai, não vou me arrumar porque tudo aperta, tudo Uhum. fica ruim, sabe? Mas é porque era muito, eu estava Não, e muito outra? assim. Aí ontem encontrei uma amiga e ela falou assim, ai, amiga, você ainda tá em fase, você emagreceu e tal. Eu tô vendendo Monjaro, se você quiser comprar. Eu falei, amiga, eu tô muito feliz com o meu corpo. Antigamente, eu queria ficar seca e suicada. Hoje eu tô feliz. Se eu emagrecer mais que isso, eu fico feia, tá tudo bem. Eu abordei esse tema porque eu noto muito essa cultura da comparação, É verdade. né? Então todo mundo começou a tomar Monjaro e virou aquela. E assim, nada contra, né? Não, Nada gente, contra quem cada toma, um, né? cada escolha. Mas é bom ressaltar, porque às vezes quem nos vê, fala assim, mas será que, né? Não, e não é assim. Você é bonita do jeito que você é. Mas é importante ressaltar que você precisa se cuidar. Uhum. Você precisa se cuidar de várias formas, porque tem gente que tem um corpo perfeito e um emocional acabado, É verdade. entende? Então, principalmente a mulher, porque ela tem muita cobrança, a mulher ela vive sendo cobrada. Ela precisa ser uma boa mãe, ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa, não, e ela precisa ainda se destacar no mercado de trabalho. Destacar, E ser pode ser bonita. E bonita, e Aham. bonita, entende? Então, vai criando uma pressão em cima da mulher que ela acaba deixando de cuidar de algo essencial que é o emocional, É verdade. entendeu? É o emocional. Por isso que às vezes a gente conversa com algumas mulheres, elas não têm mais um brilho. Então, é por isso que eu gosto de pontuar, principalmente porque a minha pessoa, né? Quem me vê as fotos, eu viajando, eu sou festeira? Sou festeira, tenho meus amigos, meus parceiros para os rolês. Só que também tem um por trás, né? Quem me vê, quer falar, ele é oficial de justiça. Gente, você tem que ter um emocional forte, entende? Você tem que ter um emocional forte. Ser oficial de justiça não é para qualquer pessoa, Eu imagino que não mesmo. É. A gente entendeu? conversou um pouquinho, né, antes, Isso e eu não é para qualquer percebi pessoa. que não seria pra mim. Não. Tanto que no último concurso, a maioria são homens. Poucas mulheres se inscreveram ou poucas mulheres passaram na prova, né? Porque quando você chega para atuar na profissão, né, ali naquele cargo, aí você vê. Porque existem momentos que você, mulher, não pode ir sozinha. Entende? Olha isso. E o homem vai. E homem vai. E homem vai. Então, eu estou fazendo tudo isso sobre essa questão emocional porque é algo que acontece comigo também.
né? Porque às vezes as pessoas nos veem nas redes sociais, ou a gente mesmo fica observando, nossa, essa menina é bonita, hein? Essa menina tem A vida tudo. dela é perfeita. Gente, Olha, essa tá menina- sempre arrumada, Gente, essa plena. menina tem tudo, né? Quantos perfis a gente observa e a Uhum. gente faz esse julgamento? Nossa, mas como a grama dela é verde. É tipo assim, se eu tivesse a vida dela, eu também teria. Isso. Né? Mas, Assim. mas e a Exatamente. o outro lado da janela? Né? Nossa, eu concordo plenamente. Eu sempre falo que o Instagram ele é um cardápio constante de felicidade alheia, né? Então você tá o tempo todo vendo muitas pessoas felizes, muitas pessoas conquistando. E por mais que eu não gosto muito de rede social, eu quero trabalhar com ela, mas falar assim que gosto, não gosto muito. Porque eu tenho medo de ser plastificada. Então eu tento ser o mais real possível, porque tá cheio de gente já muito perfeita. E às vezes isso Exatamente. cansa, sabe? Na verdade, eu acho que pra muita gente já cansou. Eu mesma já cansei. Nossa, eu olho Real. assim, eu não tenho hábito de acompanhar blogueira, É. nem nada. Eu acompanho pessoas que têm uma história, uma trajetória, uma profissão que eu gosto. Eu acompanho essas pessoas. Exatamente porque talvez aquela pessoa vai trazer uma realidade, um recorte da realidade dela que vai me fazer questionar a minha. Então não é muito o que eu quero, sabe? Não, minha grama é muito verde também. E assim, às vezes o que se destaca é ser diferente. É verdade. É ser diferente. E nós somos seres diferentes e a gente precisa respeitar a nossa individualidade. Né? É igual a gente falou sobre casamento, sobre ter filhos. Existem meninas que eu converso que eu observo que elas não querem aquilo, mas tem toda uma sociedade, principalmente quando você mora no interior, que você precisa. É ou não é? Tô errado. Não, você tá Porque certíssima. é uma pressão da família, é uma pressão da sociedade, é uma pressão da religião, Sim. que você precisa se encaixar naqueles moldes. Mas, principalmente a mulher, ela precisa respeitar a individualidade dela, Concordo. entende? Não é porque todo mundo está seguindo uma estrada que você tem que seguir. Se você acha que você tem potencial, para ser oficial de justiça, para ser delegada, para ser empreendedora, gente, ser empreendedora é coisa linda. Porque, assim, você faz a diferença na sua vida e na diferença da vida das outras pessoas. Sim. Então, é importante você ser diferente. Não é porque todo mundo está seguindo ali que você precisa seguir, né? Se você tem um sonho... esses dias eu conversei com uma amiga, ela falou assim, eu queria fazer um intercâmbio, um ano sabático, nem que eu fosse ser garçonete em outro país. Eu falei, querida, vai. Sim, vai. Gente, o momento de viver é agora. Concordo. O momento de viver é agora. Porque quando você se for, você vai sozinha. Aquele pessoal todo que te julgou, aquele pessoal todo que te apontou, eles não vão com você. E nem vão lembrar de você. Eles vão lembrar assim. Por um tempo. Por um acabou. tempo. E o que vão lembrar? O que você deixou na vida delas. Concordo. Concordo. Porque a única forma de você ficar na vida de uma pessoa é aqui. O bem que você fez para ela, o diferencial que você fez para ela, aquela palavra que você deu para ela que fez a diferença. Vocês já não Como conversaram? ela fazia você se sentir. Isso. É o Você já não conversou com alguém que ela fala uma coisa para você e você fala assim, é Deus. É Deus tá falando comigo. Sim. E eu acho que é isso. Então é importante a gente ter essa consciência, sabe? Porque a gente está vivendo num mundo tão mecânico que a gente está seguindo. Não reparou? Sim. Todo mundo está seguindo essa estrada, eu vou seguir nessa estrada. E outra coisa, né, interessante para pontuar, que não tenha vergonha de desistir. Se não deu certo, tá tudo bem. Não tenha vergonha de desistir. Concordo. Se você fez aquela faculdade, não deu certo, não é aquilo, gente, recomece. Nossa, eu também acho tão assim. Porque eu sempre fui uma pessoa tranquila para desistir das coisas. Então, eu vejo quanto as pessoas. Toda vez que eu ia desistir de algo, as pessoas à minha volta achavam aquilo tão assim, meu Deus, como que você vai. Gente. É a minha vida. Eu tenho É como se. Não ter o direito de desistir é como se a gente falasse assim, para nós mesmos. A gente tinha que ter nascido sabendo. Eu tinha que ter nascido sabendo o que eu queria pra minha vida, o que era a minha vida, e ninguém sabe. E aí a gente tá aqui pra uma jornada de descobertas que nunca vai acabar. Que você vai estar mais velho, você talvez resolver algumas questões de se conheceu em algo, mas vai ter outras, ou vai mudar. Exatamente. Ou tudo que você, às vezes... Não é que você não é mais... aquilo era uma ilusão, você errou.
Porque talvez você só não é mais aquilo. Aquilo não te cabe mais. E a gente tem que saber que a gente vive ciclos. Fez parte do processo de Sim. crescimento. No né? final, tudo se acumula e é você. Então, por exemplo, eu fiz 2 anos de direito. Quando eu fui desistir dos 2 anos, né? Eu fiz metade, tava fazendo super bem e tal. E aí, quando eu falei, não vou fazer mais, e nem sabia que se ia dar certo o meu plano tipo, pra fazer fono, porque eu ia fazer uma prova, vestibular, e eu desisti antes do direito, porque eu já tinha desistido, não tinha mais chance de eu continuar com o direito. E aí, fui fazer a prova. Então, as pessoas, meu Deus, já tava dando tudo certo, tava... Tá, mas eu sabia que aquilo não era pra mim. Então, não vou continuar fazendo uma coisa que não é pra mim, que eu não me identifico, eu sei que eu não vou ser feliz, que todos os dias vai ser sabe, um sacrifício viver aquele dia. Não E no dá. final das contas, é você e a sua consciência no travesseiro, porque ninguém se importa. Porque assim, às vezes as pessoas que... Elas querem julgar, Não, muitas apontar os vezes. dedos, mas se importar mesmo. Muitas não. vezes... Tá todo mundo vivendo a sua própria vida. Mas a verdade é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes quem fala pra você se importa, sim. Às vezes é seu pai, a sua mãe. Por exemplo, foi as pessoas que mais me julgaram. Mas Mas era uma que preocupação isso é? Mas eu comigo, penso assim, entendeu? Mas é uma linha Exatamente. muito tênue, porque, por exemplo, não que os pais não se importem Porque não é conosco. no caso da Mas família. eu acredito que no que aquilo impacta na vida deles. Não é. Eu acho que. Nada. Quando é da família, porque eu acho que as pessoas se preocupam Mas a muito gente- mais com esse julgamento da família. É o que mais pesa quando é a família. Porque às vezes a gente é tão acreditado desde criança que os seus pais sabem o que é melhor pra você. E às vezes nem essa. sempre. Sim, mas a gente é construído assim, não é? Sim. O seu pai e sua mãe não tá o tempo todo falando que eu sei o que é melhor pra você. Não, você não pode fazer isso porque eu Deus tô me aqui livre. pra cuidar de você. É que Então, assim, muito Mas perigoso. quando no contexto familiar é uma linha muito tênue, mas a gente fala no geral de que ninguém se importa no geral, né? Então, mas assim, pra ficar mais claro, não é que a pessoa não se importa. Ela muitas vezes a pessoa que Ela te só, dá quer, pitaco... ela só não quer que você sofra, porque na verdade, a pessoa, quando ela só não. Ai, vai que ela se frustra. Exatamente, ela Vai quer te não, cuidar. ela quer é uma forma de cuidado. Ela tem experiência, ela sabe que... Ela acha que é o melhor. Ela acha que é o melhor. Isso. Então, é sobre isso, a gente saber que a nossa vida ela é autêntica. Por mais que o meu pai e minha mãe saiba saiba algumas coisas sobre a vida, é sobre a vida deles. Eles têm experiência da realidade deles. Então, eu tô falando isso porque pra mim foi muito claro isso na época. Todas as vezes que os meus pais falavam algo que eu não concordava, eu ficava assim, refletia, às vezes sofria, e depois eu pensava assim, mas é sobre a vida deles, olha o contexto deles. Primeiro, eu não quero ter a vida que eles têm, que foi uma vida muito mais sofrida, que não conseguiram estudar. Eu tô construindo outra realidade. Então, eu tenho que confiar, sabe, na minha intuição, no que o meu eu diz pra mim. E, eu acho que hoje eles devem olhar e pensar assim, ainda bem que ela acreditou nela, né? Não em mim. Mas, assim, eles estão felizes, mais felizes ainda por isso, mas com certeza, é né? interessante pontuar essa questão de alguém nos dar conselhos. Porque a pessoa que nos dá conselhos, ela é da bagagem dela, é do conhecimento dela, das pessoas com que ela conviveu. Sabe aquela coisa de você é a média das pessoas que você convive? Você é a média das pessoas que você convive, dos livros que você leu, Das das viagens, das experiências. Então, às vezes, assim, Lívia, qual que é o conselho, né? Gente, conselho é algo muito assim, pessoal. muito pessoal, mas existem algumas regras, existem algumas coisas que já são certas, que você não precisa viver muito para saber. Uhum. Por exemplo, essa questão de metas, né? Você precisa ter metas. Você precisa ter metas a longo prazo, médio e curto prazo. Lívia, mas para quê? Metas te mantêm vivo. É verdade. Metas te mantêm aceso, aquela chama. E pode ser uma meta de trabalho, disso. Não, é uma meta. O ser humano, ele precisa disso. Ele precisa disso. Um outro conselho que eu também sempre falo, tome cuidado com as pessoas que você deixa entrar na sua vida e que permanecem. Isso vale para tudo. Isso vale para relacionamento, para amizade, para um colega de trabalho. Uma pessoa certa na sua vida, ela te eleva ao céu. É verdade. Ela faz você crescer, ela faz você prosperar, faz você se tornar mais inteligente. A pessoa errada na sua vida, ela tem o poder de acabar com você. É verdade. E acaba mesmo. Acabar com o seu psicológico, acabar com o seu emocional, acabar com os seus sonhos.
Por que você está falando isso, Lúbia? Porque quando você lida muito com Maria da Penha, você percebe todo aquele processo, né? Aí eu estou dizendo de homens, eu coloquei Sim. o exemplo da Maria da Penha de homens, mas isso serve para qualquer pessoa. Qualquer situação. O amigo errado na sua vida pode te jogar lá no chão, É verdade. te fazer te desacreditar. E pegando esse gancho de amigo, é uma coisa que eu falo que é um conselho essencial. Tenha amigos. Bons amigos. Amigos verdadeiros. E geralmente vão ser poucos. Uhum. No máximo aí uns 3. Não cabem nos 5 dedos. Porque essas pessoas vão ser aquelas que vão segurar na sua mão e te levantar. É verdade. Entendeu? E é muito raro. Você pode observar que hoje em dia está ficando mais difícil você ter amigos de verdade. É verdade. Porque é tanta individualidade, as pessoas estão preocupadas em si. Elas estão preocupadas em si. Então, infelizmente, me parece que a cada dia está ficando mais difícil ter amigos. Amigos verdadeiros. Porque, olha, eu vou dizer para vocês, faz diferença. Aquela pessoa que te escuta, que te eleva. Então, eu acho que esses 3 conselhos são, assim, pilares, sabe? Ai, que lindo. Não E é? olha só. São pilares. Sim. Isso vale para tudo. Se você é empreendedor, se você está estudando, se você é TikToker, mas tudo. Eu acho que esses 3 conselhos são pilares. E olha só, você tá falando isso, eu tô lembrando de um post que eu vi essa semana, em algum lugar, falando assim, que a gente tá na moda a gente falar que é amizade de baixa manutenção, né? E às vezes eu me pego falando isso, tal, mas a verdade é que a verdadeira amizade, ela requer tempo, Tempo. dedicação, tempo de qualidade, tempo pra você ligar e falar, amiga, como que você tá? Vamos tomar um café, E de chorar junto, de se dar as mãos. E as pessoas, elas se colocam nesse lugar de, não, é baixa manutenção. Não, é você que não tem paciência mais para construir algo sólido. E às vezes a gente se pega falando isso e não, é porque requer tempo mesmo. Construir laços requer dedicação. E amizade é conexão. É verdade. É conexão. Se eu tô vibrando aqui, entendeu? Não tem como eu me conectar aqui. Então, acho que é isso que você falou. Pode ser baixa manutenção no sentido, assim, de você não ter que falar todos os dias. Até porque, né? De não ser aquela amizade tóxica, né? Que tem gente aquela que quer isso. viver Nem na casa tempo a do gente tem. outro, aí não. Sim. Mas é isso. É Algo que tempo seja de qualidade. saudável, tempo de E o qualidade. tempo de... Ó, eu mandei um áudio pra Profundo, né? Mara essa Coisas semana, profundas. porque fazia tempo que a gente não se via. Eu falei, amiga, vamos fazer alguma coisa, nem que seja fazer crochê juntos. Você Só senta pra do lado, eu conversar. sento do outro. Exatamente. Porque pra gente tá bom, tá tudo bem, sabe? A gente tem que se ver. A gente fazia muito tempo que a gente se vê, inclusive, né? Mas a gente funciona assim, mas hora ou outra a gente tá ali. Vamos tomar um café? Vamos Não pode vamos se deixar ver? se perder. Porque não é totalmente. porque é baixa qualidade que não precisa de tempo de qualidade. Exatamente. Né? Eu da baixa manutenção, né? Que é de manutenção, desculpa. com- Porque não é porque tem baixa manutenção que não precisa de qualidade. E tempo de qualidade vale para tudo. Porque eu observo muito em criação de filhos, né? Vai eu falar de um assunto que eu nem tenho filho, Como né? que- Não Eu é sou- seu lugar de fala. Sou mãe de pet, Feministas. sou mãe de pet e aquela que mima e fala, meu bebezinho. Mãe de pet também é pet, mãe de planta também. Exatamente. Mas eu observo muito que existem pai e mãe que às vezes mantém tempo com o filho ali, mas não tem o tempo de qualidade. Uhum. É verdade. É disso que eu tô falando, da Sim. questão do tempo. Então, tempo de qualidade vale para tudo, não só para amizade, vale para o seu relacionamento. Porque às vezes você passa o tempo ali com o seu namorado, horas e horas, e vocês não trocam uma palavra que agrega, né? É igual com o filho. Às vezes você tá lá, tipo, um tempão com o seu filho, mas você tá no celular Uhum. e ele tá num tablet. Uhum. Vocês entendem? Sim. Tá junto, mas- Então, eu gosto desse termo de qualidade, né? Porque esse tempo de qualidade faz a diferença. Não precisa ser muitas horas, mas quando você estiver junto, esteja lá. Já reparou? Tem Esteja gente, presente. tem gente que você vai conversar e ela fica mexendo no celular. Ah, eu tenho pavor. Então, parece que, assim, ela quer dividir o tempo, a atenção. Sem dividir o tempo e a atenção. Então, Né? eu Tô aqui, gosto mas não tô. desse termo do tempo de qualidade.
Ai, acho que Nossa, gente, eu odeio. Eu odeio sensacional. tá com alguém. Quando meu marido ele tá aqui, ele... Não, tô escutando. Eu falei, já falei, não, tá, pode parar. Aí eu paro de falar, às vezes ele só fala, tá escutando. Isso é muito interessante, isso que você está falando de tempo de qualidade, de casamento, de pais passarem mais tempo com os filhos. E você, enquanto oficial de justiça, quais os casos, assim, se você puder citar, que você pegou que foram mais difíceis, que você observa que é exatamente muitas vezes o resultado da falta de tempo de qualidade, do pai que não educou o filho, ou da família desestruturada como um todo, né? Existem vários casos. Ser oficial de justiça, você lida diretamente ali com a dor das pessoas. Entende? Você vai aos locais, por exemplo, busca e apreensão de menores. É justamente isso, desestruturação familiar e é uma das situações mais difíceis. Eu acho que a maioria dos oficiais elencam essa situação de busca e apreensão de menores, né? Mas existem várias outras situações. Eu, Lúbia, vou sozinha, né? Muita gente pergunta isso. Nossa, mas você é tão delicada. Você vai sozinha? Sim, eu vou sozinha. 90%, 80% das diligências são sozinhas. Né? Eu entro no carro e vou encontrar as pessoas, vou em boca de fumo, né? Porque a gente trabalha na área criminal E também. como que é uma senhora madame dessa no salto alto, maravilhosa, chegando numa boca de fumo? Com a citação e intimação que é que isso, fala. gente? Eu Tem não consigo citação e imaginar. intimação. Tá, são duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas eu posso dizer que aqui em Tangará ocorre em outros locais, em outros estados, agressões ao oficial de justiça, isso é importante ressaltar. Mas em Tangará eu não posso reclamar. Eu sou respeitada. Olha, E existe. Gente, Não, até os bandidos da nossa cidade respeita é essa diferenciado. eu chego eu chego em alguns bairros, existem alguns bairros em Tangará que eles já sabem quando eu chego. Eles já sabem quem são. Porque essa é a nossa realidade aqui, né? Não adianta a gente maquiar. Existem existem bairros sitiados por facção criminosa e eles ficam de olho em quem entra e quem sai das ruas, né? Mas a abordagem é sempre educada. Eles me tratam, eles me recebem, né? Eles recebem a intimação ou a citação e sem muitas complicações. Já tive caso de usuário, né? O usuário já é diferente ali do traficante, né? Ou um outro citando ou intimando, né? O usuário, às vezes, ele está descontrolado. Ele tá sob o efeito, né? Ele está sob efeito. Aí eu já tive em bairro que ele partiu para cima de mim. E a mãe me atendeu, e aí ele ouviu a minha voz, ele abriu a porta e veio para cima. Eu falei, eu já tô aqui mesmo, fiquei. Assim eu fiquei. Eu não dei um passo para trás. E aí? E ele chegou, ele começou a esbravejar, e eu fingi que não era comigo, continuei falando com a mãe dele, e ele esbravejando, né? Aí eu entreguei a intimação, olhei para ele, você está intimado, porque não tinha condição de assinar, né? Falei, o senhor está intimado. E virei e fui embora. Já teve casos de reintegração de posse de terras rurais, e isso é muito perigoso. Nossa, imagina, hein? Isso é muito perigoso porque você está lidando com milhões. São dívidas, nós estamos lidando com bens de pessoas e é milhões. E eu fui fazer uma reintegração de posse, a gente chegou na casa e tinha só o caseiro, mas aparentemente eles já estavam esperando, era eu e mais 2 colegas. E aí, 5 minutos que eu estava conversando com o caseiro, chegou umas 3 caminhonetes, eles desceram e eles vieram para cima da gente. E eram homens, assim, fortes, e eles começaram a ameaçar, Ele veio, ele encostou, assim, bem pertinho, sabe, de mim, e ficou apontando o dedo. Eu peguei, comecei a gravar discretamente tudo que estava acontecendo, até porque a gente não sabe como vai terminar. Meu Deus. A gente não Mas sabe será como que é que vai eles pensam terminar. que se desviver a oficial não vai perder a terra? Então, Só vai sei fugir, lá, Mas vai você sabe o pra que é? eles. É o calor da situação. É o calor Meu da situação. O Deus. ser humano, gente, o ser humano não é de confiança. É verdade. O ser humano não é de confiança. Então ele começou a gritar comigo, ele com meu outro colega, e eu não sabia como ia terminar ali. Mas eu deixei ele falar, deixei ele argumentar, e eu peguei e falei assim, ó, com ou sem a sua autorização, eu vou diligenciar aqui.
Eu vou olhar a fazenda, eu vou... E se ele não impedisse, ou tipo, a gente ia embora, né? E voltava com a polícia. Mas no fim, eles saíram, a gente foi reintegrar com a polícia. Então, são vários casos. Busca e apreensão de veículo é muito perigoso. Retirada do agressor da casa, entende? Então, são várias situações. E aí, por isso que eu retomo o que eu disse. Ser oficial de justiça, você tem que ter perfil. Porque quando você chega numa casa e você tem que apreender, né, fazer a busca e apreensão daquela criança, até o vizinho vem chorar. Todo mundo chora. Meu Deus. Mas quando chega ao ponto do juiz deferir uma busca e apreensão, uma liminar de busca e apreensão, é porque o negócio está desandado há muito tempo. Só que quando você chega lá, mesmo que a pessoa seja viciada, né, se ela esteja ou alcoólatra, ela tem amor. Ela ama a criança, né? Situação. Então todo mundo chora, né? Então você precisa estar imparcial, porque aquele momento você é a voz do juiz. Ó, o juiz mandou, estou aqui, nós vamos levar. E é assim. Eu Parece o trabalhei, vilão, né, da história. eu estagiei na segunda vara da família, segunda Isso, vara, né? E eu era estagiária, e ali a gente pegava os casos, né, e tudo mais. Eu não conseguia lidar. Eu lia muitas coisas assim, e aí você tinha que meio que decidir o que ia acontecer, né? Porque você é estagiário, você vai fazendo o que o juiz direciona, e aí depois... Gente, são situações assim, violência sexual também contra a criança é muito forte. Foi um dos casos que foi um dos casos que me pegou, assim. Eu acho que eu estava com 5 anos de oficialato e a criança ela era abusada pelo pai. Eram 3 filhas e todas haviam sido abusadas. Só que a mais nova, ela havia engravidado. Ela tinha 9 anos. Meu Deus. 9. E aí, quando eu cheguei, ela tinha passado por algum processo. Ela teve a criança e aí eu fui lá para poder intimar a mãe. E aí eu notei que ela não tinha peito, né? Ela não tinha seios para amamentar. Então, aquilo, eu olhei assim de cima embaixo, né? Tipo, dei uma analisada e vi que ela tinha um corpo de criança. Então, aquilo me impactou. Aquilo foi difícil, assim. É difícil, porque aí ela estava lá na UPA, ela tinha dado à luz e ela é uma criança. Então aquilo me pegou, mas eu sempre me mantenho muito forte, assim, me mantenho muito forte. Chega em casa... Isso, então você precisa. Isso. Aí eu fui em busca da mãe, e a mãe sabia, né? Com certeza, né? Então na verdade, a maioria das pessoas, a gente vive numa bolha. A sociedade, cada ali núcleo, ela vive numa bolha. Então, ela nunca imagina que aquilo vai acontecer com pessoas próximas. Principalmente essa questão de abuso sexual de criança. Eu sempre falo para quem tem filho, filha, oriente. Você precisa explicar para a criança... E não confie. Isso, e você precisa explicar para a criança o que é abuso, e ela precisa confiar em você. Então, eu noto muito isso, que a gente acha que essas coisas ruins... mas é o tio. Isso, essas coisas ruins vão acontecer só lá naquele bairro. Esses dias eu ouvi um caso de uma pessoa, assim, próxima, e ela falou assim que ela tinha separado do marido dela, porque ela descobriu que o avô paterno estava abusando da filha, e aí ela descobriu, não sei como que foi a história que ela descobriu, e aí foi fazer o exame e tudo, e ele negou claramente, a menina, porque ela não queria mais ir na casa dos avós, né? E o pai defendeu, o pai da criança defendeu o pai. E ela separou, ela falou assim, não tem como mesmo. Não. Uma mãe tem que fazer isso, né? Uma mãe. É isso que ela faz. Quando eu ouço história como essa, que a mãe sabia, eu fico assim, não é uma mãe, é um monstro. E aí eu escuto muito assim, nossa, Lubê, mas a sociedade está perdida. Essa sociedade atual, não. É porque agora, nós, mulheres, ou as crianças, elas estão tendo mais voz. É verdade. Mas isso leis que acontecia. protegem. Sem, entendeu? E não tinha quem protegia. Não tinha quem protegia. Ninguém nem falava. E antigamente, os filhos não tinham diálogo com os pais. Só dos seus pais olhar pra você já tava... Pelo menos eu fui criada assim. Só do meu pai olhar pra mim, eu tava com medo. E aí, se você fosse falar, é mentira, e podia gerar um caos na família. Eu falo porque isso aconteceu na minha família. E quando houve a descoberta, gerou uma divisão na família. Porque nunca faria isso. Faria. Igual a violência doméstica. A violência doméstica, ela não escolhe endereço e classe social. Essa coisa de achar, fulano sofreu violência, porque é humilde. Não. A violência doméstica acontece na casa do rico também, nos bairros bons.
A diferença é que muitas mulheres, elas não querem expor, elas não querem abrir mão daquela vida. E outra coisa é do ser julgado, entende? Porque tem muito isso. E eu vejo muito outras mulheres julgarem no sentido de, ai, mas a fulana acontece isso com ela, por que que ela não sai? Né? Não sai e tal. É dependência emocional. Dependência emocional, dependência financeira. Então, essa questão de violência doméstica, eu falo com a experiência de quem vai até a casa, de quem conversa com a vítima. Às vezes ela volta, assim, pro agressor. Até porque ele tem todo um processo de violência, né? Esse agressor, ele já destruiu todo o psicológico dessa Exatamente. mulher, que ela não pensa como a gente que tá de fora, pensa e acha que é óbvio sair e tal, né? Não, Ele gente. já fez todo um processo que ele destruiu essa mulher por dentro primeiro. Isso, Eu é falo difícil sair, é muito. difícil, até porque muitas vezes o familiar da mulher, ela ele Não, não apoia. Uhum. Fala assim, não, mas é assim mesmo, o fulano é é. assim mesmo. Mas pelo menos ele não sei o quê. Isso, pelo menos ele sustenta você e as Olha crianças. a vida que ele te dá, muitas vezes, né? Sim, Eu falo entende? isso no lugar de uma pessoa que sofreu violência doméstica. Eu tive um relacionamento muito abusivo por 3 anos e eu não conseguia sair. E conseguir sair pra mim foi assim, foi quando eu entrei em depressão, que eu engordei, eu não tinha autoestima, mas porque eu tava extremamente destruída emocionalmente. E aí, quando eu falo que eu tava olhando os vídeos, eu tava olhando os vídeos dessa época, eu agredida, eu toda roxa. E passou um filme na minha cabeça, tipo, daquela Aline que superou, que saiu, que entrou numa depressão extremamente profunda e se reergueu. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, sabe? Porque, querendo ou não, cara, eu vivi. Aí, às vezes, quando eu conheci meu marido, ele falava assim pra mim, eu não consigo ver você passando por isso. Porque eu já Mas tinha me passa, reconstruído, eu já tinha me reconstruído. Ele Eu conheceu era- aquela versão, Não, né? aquela versão Passa era sim. uma Aline totalmente fragilizada, sem apoio familiar nenhum, entende? Então, assim, se sentindo culpada por ser agredida, porque a própria família do indivíduo fala assim, mas o que você fez você pra ele fez? fazer isso com você? É isso mesmo? Gente, coisas não, absurdas. deve E ser aí nada o fácil, indivíduo, quando ele sabe que você não tem ninguém, ele vai falar assim, ó, olha o que você me faz fazer. Até porque eles, né? Eu ouvi muito acho que isso. O agressor, ele sempre sabe quem A está no vítima. momento Aham. pra ser vítima. E ele olha pra você e ele fala isso. Olha o que você me fez fazer. Eu te amo tanto. Você me tira do eixo. É do padrão, tanto que né? eu A te gente amo. sempre escuta É essas mesmas... doentio. Mas eu vou mudar. Não, eu vou mudar. E É eu- um padrão. E até você sair dele. E eu depois. quero ter essa oportunidade de falar para as vítimas, né, de violência doméstica, que elas precisam observar. Porque às vezes um empurrão, um tapa, ele vai É avançando. verdade. Começa assim com um empurrão, começa com um aperto de braço mais forte, um puxão de cabelo. Isso é agressão. É certo. É porque o homem vai testando, né? É isso, agressor, é ele vai certo testando que nem os todo limites. homem vai ter a coragem de ceifar a sua vida. Mas você, mulher, não aposte. É verdade. Não dá pra adivinhar Não quem. faça essa aposta. Entende? Não aposte se a pessoa vai ter coragem ou não. Porque, principalmente no Mato Grosso, a gente está com uma onda muito grande de feminicídio. Então, tomem cuidado. Ah, mas eu tô com ele há 20 anos. A gente não conhece as pessoas. Não conheço. Por isso que eu reforcei aqui. Justamente por lidar muito com o ser humano. E vocês concordam que eu lido com o que há de pior? O seu trabalho é lidar com É isso. lidar com o que há de pior. Então, quando elas me ligam e falam assim, ô doutora, eu quero tirar lá a Maria da P, eu quero tirar lá as medidas, né? Eu falo assim, ó, esse é o procedimento, mas você tem certeza? Toma cuidado. Né? Porque o trabalho do judiciário já foi feito, né? Concedeu as medidas protetivas, o oficial de justiça foi lá, retirou da casa, mas é uma escolha dela também querer reatar o O relacionamento. que ela faz com a vida dela é a escolha dela, né? Mas assim, para a vítima de violência doméstica que está me escutando, eu falo, toma cuidado. Sim. A gente não conhece as pessoas, a gente não tem a Carminha que fala que a gente precisava comer 1 quilo de sal para conhecer a pessoa. É mais ou menos isso daí. Então, não faça essa aposta. Sim, nessa época que eu tava vivendo isso, foi tão grave que a pessoa comprou uma arma.
Olha só, ele criou provas contra ele, né? Ele gravou ele com a arma na cabeça, falando que ia me matar e se matar. E eu me lembro que a família falava que eu tava errada. A família me julgava muito, porque, o que será que ela faz pro meu alecrim dourado? Dá pra entender, porque a pessoa Entende? chegou nesse E aí ponto, teve né? Com a aí família eu peguei dessa. vídeo, áudio, tudo mandei pra família. Só então eles tomaram providência pra afastar a pessoa de mim, porque eles viram que eu não era maluca. Que ele quer. Mas eu ia pagar pra ver o cara falando que ia me matar e se matar. Gente, é tão sério isso, mas é isso. Começa com coisas sutis. De repente, você não consegue sair dali. Eu ia pagar pra ver se ele ia me matar ou não? Geralmente Deus me livre. começa com comportamentos, né? Com comportamentos privativos. Não, você não vai com essa roupa. Ah, não, mas assim, você sabe que você tá gordinha, né? Aí começa a E destruir a mulher. você sabe que você tá gordinha, não fica bom essa roupa. Não, você não vai assim. Não, você não vai andar mais com aquela sua amiga. Aquela sua amiga É isso. Bom, Eu tô falando porque... Aquela sua amiga é como tal coisa. pessoa que acompanha muito esses casos, porque eu sou muito viciada em crimes, sabe? Em história de crimes. Principalmente reais, né? Então, eu gosto de ver, assim, entender um pouco. Mas, assim, graças a Deus, em nenhum relacionamento meu, nunca passei por nenhum tipo de violência. É que geralmente não, eu leio o boletim de ocorrência, leio o termo de declaração dela no CISC para eu entender, até porque como eu vou abordar, entende? Então, começa muito assim, aí desmerecendo, você é uma você é não sei o quê. Aí ela vai aceitando. Assim, não, mas é porque ele é nervoso. Eu escuto dele. Aí a mulher vai assim, se não, é que ele é culpando, porque, nervoso. meu Deus, ele estourou e a culpa é minha. Isso, eu vesti aquela roupa que ele falou para não vestir. Então, isso mesmo. esse processo, ele vai avançando. Aí, de repente, segura no braço e fala assim, você é uma vagabunda, sabe assim? Isso mesmo. Então, é uma coisa muito sutil. E nós, mulheres, nós nos entregamos aos relacionamentos de forma diferente deles. Quando a gente se entrega de verdade. Então, é difícil sair. Então, eu não julgo. Eu escuto muito assim, mas a fulana também pediu para retirar. Entende? Eu não julgo. Tem um motivo, né? Tem todo um processo por trás. É difícil sair, sabe, daquele espiral ali. É difícil. Mas... Não, até porque, gente, é simples, né? Ninguém faria isso é a própria pessoa que você coloca nesse lugar. Então, tem alguma coisa de errado que aconteceu, né? Em todo esse processo. É importante não julgar. Isso, no meu caso, quando eu comecei... Você acredita que eu não entendia que meu relacionamento era abusivo? Então, eu não entendia. Eu só entendi quando eu comecei a fazer terapia. Que daí eu fui fazer terapia. Terapia é vida, gente. E aí eu comecei a fazer terapia e a psicóloga fica assim, você passou por isso? Não, por quê? Porque eu vim de uma família onde isso era meio que normal. Tá bom, toma um tapa aqui. A gente cresce achando que se você não fez algo que sua mãe quis e ela te deu uma panelada na cabeça, ser agredida é normal. Entende? Porque eu fui criada nesse ambiente, entende? Se eu fiz alguma coisa errada e uma pessoa me deu 15 dias de tratamento de silêncio, é normal. Então, eu cresci nesse ambiente tóxico. Então, quando eu trouxe isso pro meu relacionamento, eu ficava assim, então eu preciso mudar. Eu preciso melhorar, porque daí ele vai parar de agir assim. Eu só fui entender a gravidade quando eu comecei a fazer terapia. E silêncio punitivo é violência doméstica. É violência. É violência, porque você silencia e você sabe que aquele silêncio provoca dor no outro. Entende? Porque o silêncio, né? Quando você gosta de alguém e o silêncio, ele provoca dor em você. Aí o que acontece? O cérebro começa, o nosso consciente começa assim, mas a culpa é sua. Você falou aquilo, você agiu dessa forma. Foi por isso que fulano não tá mais falando com você. Você é culpada. E você entende por que o silêncio punitivo, ele é uma violência, porque ele vai te diminuindo aos poucos. Sim. E de repente, no fim do relacionamento, você já não existe mais. Você já não existe mais. Eu não existia mais. Então. É bem difícil, eu também não julgo. É por isso que, né, voltando que a gente estava falando do atuar do oficial de justiça, você tem que ter um pouco desse tato. Porque cada situação é uma situação. Mas eu também preciso reforçar aqui, para os homens que nos assistem, que existe sim casos que ela está mentindo. Vamos falar sobre isso? Existe, gente, existe. Um certo... qual que é a palavra? Um preconceito. Ou quando a mulher mente, ou quando o homem também é agredido pela mulher.
Isso, Existe esse não, preconceito? Até o existe. feminismo, ele prega muito isso. Ai, é mulher, a gente tá junto. Não, mulher, tem mulher maldosa, Tem mulher que mente, tem maldosa. mulher que não aceita muitas vezes a separação e ela quer ferrar com a vida do homem. Tem mulher porque daí a gente maldosa. tem... Então não é nós porque é mulheres mulher temos que é- recursos não. para destruir a vida de um homem facilmente. Isso. Então, apesar de ter esse lado que realmente boa parte sofre, mas eu observo quando eu vou, né, cumprir a medida protetiva, que eles mandam foto para mim. Porque eles ficam revoltadíssimos. Eles mandam, olha aqui, doutora, o que ela fez comigo? Ela me bateu. Ela me bateu. E aí, agora, você vai vir aqui também para uma medida protetiva? Né? E a medida protetiva ela é direcionada para a mulher, né? Mas eu noto que existem casos, sim, que às vezes o juiz nem defere a medida protetiva. Existe caso, porque ele também tem essa sensibilidade de observar que a mulher pode estar usando aquilo ali como meio para afetar o homem. Porque o homem tem o direito de não querer mais o relacionamento Sim. com a mulher. Sim, e Né? tem mulher Assim que não como, aceita. né, a gente tanto fala que o homem não Isso. aceita, né? E tem mulher que não aceita Uhum. isso. Então você chega e fala assim, ó, me chamou de vagabunda, me empurrou, porque realmente é fácil você causar de repente, uma autolesão, né? Então, só para reforçar que existe sim esses casos, né? Que eu não sou aquela feminista. Deus, mentira. Não, porque eu vejo na prática que tem E é sim. tão ruim, né? Porque eu já vi também várias situações sobre isso, como eu gosto de acompanhar casos, né? Como eu falei, de né, suposições ou que ainda né, não tinha fechado. E é muito comum. Eu vi umas advogadas num caso de um homem que foi acusado por abuso sexual e vários tipos de agressão. E tudo indicava que ele não tinha feito, né? Que foi realmente uma falsa acusação. Uhum. E ele tava com a vida, assim, super destruída, era um homem super jovem e tal. E aí ele tava com as advogadas nesse vídeo. Ele tava com as advogadas, que essas advogadas, elas só advogam pra homens que foram acusados injustamente. E assim, elas falando, tipo, é muito caso. É muito mais comum do que às vezes a gente imagina. Elas só advogam se elas sabem que é inocência. Pra realmente, quando elas sentem isso, é a especialidade delas. Então, eu achei até super interessante, né? Tem um grupo de advogados que trabalham com isso, e elas contando o quanto isso é comum. E é tão triste isso, porque nós mulheres, nós temos tantas mulheres que estão passando por essa violência de verdade, e é muita mulher, e essas mulheres ficam... Descredibiliza quem de fato passou. Porque a gente vê casos em que a mulher é descredibilizada e ela de fato passou pelaquela violência, justamente por quê? Porque existem muitas mulheres ao longo da história que fizeram isso. Sim. E aí, se não tem provas muito ali, né? Às vezes, ai, meu Deus, mas tem que provar. Tipo, uma prova, assim, que às vezes é difícil você ter provas de algumas coisas, né? Por exemplo, violência sexual. Muitas vezes é difícil você ter a prova que foi uma violência. Às vezes, porque se você é um adulto, você pode ter sentido a relação sexual, mas consensual. Então, você tem que separar do consensual. Então, às vezes, é muito difícil essas difícil, provas. Sim. Isso. Principalmente nesse caso. E aí, a gente vê casos que mulheres que, de fato, sofreram tudo aquilo, foram atacadas, foram... né, passaram por todo um processo traumático e que às vezes não teve justiça, porque de fato acontece. Então, assim, esse tipo de mulher, a gente tem que ser muito punida, porque elas estão acabando com, tipo, tirando muito da credibilidade das mulheres. Que de fato passam por isso. Isso tem que ser punido, tem que ter punição. Inclusive, eu lembro quando eu era criança, uma vizinha minha, assim, de rua, fez isso. Ela se machucou com um garfo, eu lembro até hoje que foi com um garfo. Faz muitos anos, eu era criança, né? Sim, pré-adolescente. E ela se machucou. Foi esses dias. Mais ou menos. Tem uns quase 20 anos aí, acho. E aí, ela passou na Márcia Caps. Eu lembro que eu vi ela na Márcia Caps, a vizinha lá. A mentira foi pro outro acusando nível. o marido e tal. E ela cheia de garfos, assim, enfiada, não sei o quê. Aí, daqui a uns dias, aparece lá que a polícia fez toda a investigação. E que ela tinha feito, né, ferido com o garfo e acusando o rapaz. Aí, né, provavelmente ela foi punida por isso, né? Porque isso também é crime, né? Existem, por exemplo, imputar a alguém um crime é calúnia, né? E aí, mas dependendo do conceito, pode ser aí imputado em outros crimes também. Mas sim, eu aconselho, não façam isso. Gente, Deus, não façam no isso. mínimo, né? Imoral, mas assim...
porque, crime, né? porque traz problemas futuros no sentido assim, você vai ter que ir ao fórum, você vai ter que contratar uma defesa, entende? O Ministério Público vai ofertar uma denúncia em seu desfavor e você vai ter que dar os seus pulos para você se defender. Eu fico pensando se essa Então- pessoa depois passar por alguma coisa, que credibilidade ela vai ter? Então não façam isso. perigoso. Existem outros meios para você. E você precisa aceitar, de repente, que acabou, que não. Muitas vezes é por causa disso, né? Muitas vezes é por conta disso, né? Ou porque ele falou algo que ela não gostou no sentido, mas não que seja uma agressão. Uhum. Então, existem N motivos que a mulher, às vezes, vai até o CISC registrar, né, o boletim, e que não é verdade. Então, não façam isso. Até porque é o nosso trabalho também. Imagina, demanda todo o judiciário, o plantão, o oficial de justiça, É muito mantendo egoísmo, né, contato, pensar só né? Meu Deus. Então, mas assim, eu só queria dizer isso, porque às vezes o homem que nos assiste fala assim, não, mas... a mulher... Não, existem casos mesmo que não é bem uma violência. Só que a maioria é violência, A maioria sim. a gente sabe, porque A a gente, maioria é violência, sim. infelizmente, vê resultados, né, de Isso, morte. Então, não tem isso. como dizer. A maioria vai ser verdade. né? E é por isso que eu falei, né? Você toma cuidado com essas apostas que você faz. Não, ele não jamais faria isso comigo. Eu não... Eu também não tenho essa... Eu acho que de tanto ver crimes, assim... E aí é muito legal que eu gosto de ver... A questão de olhar crimes, eu gosto muito de ver o padrão comportamental das pessoas. Eu acho que é muito mais sobre comportamento do que crimes em si. Porque eu acho que histórias de crimes, ela realça, assim, aquilo que a gente não vê nas pessoas normalmente, né? Então, eu acho que é sobre isso. Você consegue olhar um lado que às vezes demora muito para aquela pessoa, né, mostrar. Quando uma mulher sofre violência, o padrão... Eu não sou policial, né? Mas o padrão de investigação inicia com as pessoas que ela conhece. A maioria das mulheres que eu vejo nos casos, o assassino conhecia ela e ela conhecia o assassino. Ou o abusador, né? Um estupro. A maioria conhece o agressor. Então, sempre o padrão investigativo começa com quem a vítima, né? Teve algum contato ali. Teve algum contato e tudo. Por exemplo, os últimos crimes que abalaram, né, a cidade, que pelo menos me abalou muito por conta da violência extrema, as vítimas já conheciam o agressor. Esses dois últimos, né? Isso. Abuso e assassinato. Isso. A vítima já conhecia ele, né? Ambos. Então, já começa aí, né? Essa investigação. Então, às vezes, aquela pessoa, o assassino, né? Ele acha que vai ficar... E muitas vezes ele nem pensa que ele vai ficar impune. Ele sabe, não quer mas saber ele disso. quer... É mais forte do que ele. É mais forte do que ele. É mais forte que ele. Então, o muito padrão de terrível. investigação começa aí em volta de quem conhecia a vítima, Porque né? geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Geralmente. Que nem É suspeita muito- primeiro do cônjuge, quando é uma mulher. Porque geralmente é o cônjuge. Não é... Pelo menos em né? Tangará mesmo, é muito raro eu escutar que, tipo, a mulher foi atacada no meio da rua, foi eu também estuprada. acho que é difícil aqui. Entende? É mais raro. É mais raro aqui, assim. Então, o meu recado é esse. Mulher, fique esperta. Fique esperta. Às vezes, a gente confia muito no meio que a gente está, nos vizinhos. A gente, às vezes, não vê maldade, entende? Mas tem maldade. Tem gente... o que aconteceu lá em Sorriso mesmo, né? Que era uma obra próxima, né? Que matou as quatro, né? A mãe e as filhas, E né? as mães e as filhas. Então, tinha uma obra próxima ali, né? E ele estava observando elas há tempo. Você Às vezes acredita não que tem eu maldade. sou muito extrema, gente. Eu vejo, assim, você não tá entendendo. O Eu sou nível. extremamente detalhista com isso. O E nível não de- entro dentro da minha casa se eu não olhar para os dois lados. O meu nível sou de muito paranoica. medo, de paranoia, porque assim, eu vejo muitos casos. E é pra isso, é pra eu ficar atenta. Eu faço pra... Depois que eu me tornei mãe, eu fiquei mais. Eu sempre gostei disso. Mas eu fiquei mais, por exemplo, nessa temática, com crianças e tal, eu fiquei mais. Então, eu por exemplo, tendo obra perto da minha casa, né? E eu falei até pro meu marido que ele já é... Homem não é tão assim, né, paranoico. E eu que tenho minha paranoia de ficar vendo essas coisas. Aí eu falo pra ele,
eu tenho muito medo, eu quero deixar tudo fechado, porque assim, eu sou tão desconfiada que eu não conheço esses caras. Mas eles são estranhos que estão todos os dias aqui do gente. lado. E Não não são se limita, e não se limita só à obra, né? Porque É. senão nossos queridos Coitados pedreiros dos vão. Eu falo assim, Mas só porque assim, foi um exemplo, né? Foi só um exemplo. Estranhas, Uma né? pessoa que vê foi Isso. estranho, que tá acessando ali, tá do lado da tua casa, que às vezes fica por muito tempo, vai ali fazer um serviço. E você não sabe quem são aquelas pessoas, né? Mas olha, Claro que, graças a Deus, a maioria das pessoas sim, não são estão ali de pra fazer bem, mal. sim. Mas assim, por né? exemplo, eu vou cumprir as minhas diligências, eu não fico com medo. Eu não tenho esse medo ou uma paranoia. Mas quando eu falo isso, é pra gente ficar mais atento, Uhum. observar as pessoas que se aproximam. Ai, Ser mudou um menos vizinho. ingênuo, né? Mudou um vizinho novo, né? Observa. Ai, tem uma obra, ou tem uma movimentação diferente. É só para ficar mais É. atento. E você falou um negócio de criança que é muito interessante. Eu acho que se Tangará, se viesse alguém com uma intenção errada de levar a criança, num dia só levava um monte. É. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou trabalhar nas ruas. Gente, é muita criança na rua. É muita. Eu fico Né? sempre Assim, assustada. nós somos muito interior, assim. Aham. Porque tem muita criança na rua brincando sozinha, criança, meninas. Indo pra escola sozinho também, isso. muito pequeno. Ah, eu isso, vejo. isso. Então, assim, eu fico observando que às vezes realmente a maioria das pessoas não tem essa Não maldade. tem. São mais porque ingênuos. Isso, você falou das crianças. Então, pais, fiquem atentos, né? Eu não quero assustar ninguém. Não, né? Isso. prevenir, né? Isso, é só para Cuidar. observar com quem anda, observar para onde está indo, entende? Ficar atento com as pessoas que estão em volta Sim. dos pequenos. O meu marido, ele tem um hábito, assim, quando ele vai sair de casa, eu fico em casa, aí ele, se tiver alguém passando na rua estranho, ele me liga. Amor, você tá em casa, tranca tudo, tranca tudo, não, entra pra dentro de casa e tranca tudo, porque eu vi uma pessoa estranha na rua. Ele faz isso. Paranoico. Ele faz. Porque assim, um cara estranho numa moto parado na frente da casa de Tem alguém. que suspeitar. Você tem que... Um cara de bicicleta parado na esquina, ele liga, tranca tudo e entra dentro de casa. Se acontecer qualquer coisa, você me liga. A gente tem... Porque, realmente, às vezes, ela viu que o marido saiu, a esposa tá sozinha lá na edícula do fundo. Não é? Ele faz isso. Eu acho que é sempre... Assim, eu só não gosto dessa questão do tipo de viver no medo De ser excessivo. paranoico, Isso. não, por exemplo... Mas é eu só sou bem- mesmo um Mas conselho. é mais no sentido de precaver. Isso, é um conselho como oficial de justiça e como observar as coisas que vêm acontecendo e por ter observar também a sociedade, igual eu falei, essa questão das crianças na rua. Então, eu sou muito observadora Sim. com isso. E, às vezes, eu vejo que a maioria das pessoas, por conta dessa vivência na bolha, confiam muito, É né? verdade. Então, é só para ficar esperto, para perceber um detalhe, porque, às vezes, os detalhes estão na sua frente há muito tempo. E na maioria das vezes é contexto familiar. Porque a gente volta para a questão de abuso, né, infantil e tudo Isso. mais, é família. Dificilmente um estranho, não que não aconteça, mas Mas eu nunca dificilmente um Porque ele não tem estranho acesso, vai né? ter. Agora, Tem que ser É alguém família. que consegue ter acesso. é família. É família, ou às vezes um amigo muito próximo que tá ali, às vezes tem Exatamente. criança também, aí vai, né? É alguém que vai é ter família, é alguém que tem acesso. E a psicologia, ela explica que o abusador, né, o pedófilo, ele vai na criança que ele sabe que o pai é um pai bosta. Não, Banana, né? tem um dizer bonito, tá, Eu gente? ia falar isso. Mas porque ele é da família, ele conhece o contexto familiar, ele sabe que aquele homem é tipo assim, tanto É um faz, banana. tanto fez. Ele é isso, Ou uma isso, ele família observa muito a família ocupada. Uma muito família muito ocupada. ocupada. Que, né, tipo, Dificilmente uma criança que tem pai que realmente os pais não são- presente, O pai, principalmente, né? O pai não é muito principalmente atento. pai. Aham, eu também já vi Principalmente pai. várias Aham. coisas sobre isso. Que geralmente eles observam o pai. Inclusive, eu tava assistindo o documentário do Michael Jackson, né? Do julgamento dele, que saiu. Né? De 2005, acho que foi o julgamento. E aí, assim, ele foi inocentado, né? Mas sempre ficou aquela dúvida, né? Se de fato, porque você ser inocentado não quer dizer que você não fez, quer dizer que não teve provas suficientes para você convencer os jurados. exatamente. É só isso. Ele não, pra população, assim, pro povo, ficou dividido. Alguns, né, por ser muito fã dele, falam, não, ele não seria capaz de fazer isso. Só que eu vejo que ele tem todo, na verdade, se você olhar, e a gente que gosta desse tema, a gente vê que ele tem todos os requisitos de um pedófilo. Ele tinha tudo pra ser, de fato, aquilo ali, né? Então,
E é justamente a questão desse negócio do pai, né? É um dos critérios que tinha lá, que eles abordavam. Todas as crianças que teve essa acusação de abuso, eles não tinham pai. Eles não tinham pai presente, no mínimo. Se tinha, tava pra lá, pra algum lugar. E ele meio que vinha pra ser o pai dessa criança. Ele queria se oferecer ser o pai dessa criança. Então é já um dos critérios que a gente vê muito nesses abusadores de criança, que tem toda uma imagem bonitinha. Ele faz pra confundir mesmo a mente das pessoas. Ele tá ali, né, tem Neverland, bonitinho, ele cuida da criança, ele ama as crianças, né? E na maioria das vezes é uma pessoa que gosta muito de criança. Tem um motivo, né? Gostar de crianças. Tem um motivo, né? Mas, Lúbia, quem que é a Lúbia por trás do distintivo, do oficial de justiça? Quem que é essa mulher? Essa mulher é uma mulher forte. É uma mulher forte, dedicada ao que quer, que sofre também, que cai, né? E mesmo com todo esse conhecimento, sofre, cai ali num buraco. E, igual eu falei, às vezes todos os detalhes estavam lá e eu não observei. Mas que é apaixonada pela vida. Eu acho que foi o que eu disse no início. Viver é uma experiência e você precisa se dedicar. Você precisa aprender a viver, né? E a dor, o sofrimento faz parte. Não adianta a gente tentar essa coisa do tipo, por que eu sofro? Faz parte do seu crescimento. Gente, eu não consigo ver um crescimento sem uma dor ali. Não consigo. Você cresce na dor. Você se reergue, né? E te faz mais forte. Então, a Lúbia é essa junção, né? Lúbia gosta de viajar. Você já Gosta conheceu quantos muito países? 16. Ai, que chique! Já, Arrasou! 16 países, assim. E vocês entendem que é algo que eu tô agregando pra mim, né? Sim. Porque com o dinheiro que eu já gastei em viagem, eu podia ter feito vários outros investimentos. Ai, meu amor, mas se a gente for pensar nisso, né? Mas eu sempre falo para as pessoas próximas, assim, se Jesus me chamasse, falasse assim, minha filha, já deu, vambora. Né? Eu ia falar assim, Deus, sério? Mas tá bom. Olha o tanto de coisa que eu já fiz. Você entende a importância de você saber viver e de você se dedicar, né, àquilo? Porque foi o que a gente falou. No final, o que vai ficar é o que você deixou nas pessoas. Napoleão Hill fala que você é responsável pela forma que você faz as pessoas se sentir. Isso é pro bom ou pro ruim? Exatamente. Então, a Lúbia é essa. E vai estar sempre aí focada em aprender mais. Em crescer como pessoa, né? Tem gente que você conversa que fala, não, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer... Não, eu quero me aprimorar. Eu quero crescer mais como pessoa. Para me tornar uma pessoa melhor. Aprender a ser, cada dia, a fazer o bem. Porque todo o bem que você faz, gente, volta. Entendeu? Não acredito. Não tem como você plantar melancia e colher abóbora. Então, é algo que eu trago para mim, assim. Por quê? Por conta das experiências, né? E eu espero que a cada dia eu possa aprender mais, com menos sofrimento. Assim eu espero, né? E poder fazer a diferença na vida das pessoas, igual a gente conversou aquele dia. Porque às vezes eu acho que eu tenho algumas coisas que eu posso agregar na vida de uma outra mulher, por exemplo. Então, acho que meu foco é isso, né? E eu espero que Jesus abençoe, né? E que me dê direcionamento e saúde, né? E Lúbia também é festeirinha. Quem conhece sabe. Ela gosta. E Lúbia, se você pudesse dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo agora, o que você falaria para elas, assim, de mulher para mulher? Se aprimorem. Se aprimorem. Não confiem na vida que você está vivendo hoje. Porque a vida, ela te dá uma rasteira, entende? Mesmo que você tenha tudo, que você tenha um marido bom, né, um marido provedor, filhos com saúde, mas não confie exatamente em tudo que você tem, sabe? Porque pode vir algo e acabar
com tudo aquilo. E isso pode ser uma doença, pode ser, né, não necessariamente o seu relacionamento amoroso, né? Pode ser a perda de alguém que você ame muito. Então, se aprimore como pessoa, como mulher. Autoconhecimento, sabe? Se conheça, se fortaleça como pessoa. Mesmo que você tenha uma vida tranquila, se aprimore no sentido de estudar, né? De ter ali uma profissão, mesmo que você não vá, porque foi o que eu disse, ninguém se arrepende de estudar, ninguém se arrepende de aprender, sabe? E preste atenção em alguns sinais também. Às vezes você está num relacionamento e acha que está tudo bem, mas é importante você estar sempre observando. E por fim, se cuide, né? Se cuide, se sinta feliz com você mesmo, né? No sentido de tanto físico como emocional. Não é porque eu sei que ser mãe é muito desgastante, mas tire um tempo para você, Ai, concordo. porque esse tempo para você vai fazer diferença, inclusive para você ser uma mãe Com melhor. certeza. Porque quando você é forte como mulher, você cria homens e mulheres fortes, É verdade. entende? Então é isso, assim, não fique estagnada. Se você não gosta do que você está fazendo, igual você falou da questão do direito, procure outra coisa, né? Porque a vida é uma dança, né? Amei isso. A vida é uma dança, né? E as coisas podem mudar rapidamente ali. Então não fique estagnada, né? Vá aprender coisas novas, vai cuidar de você, né? Porque pessoas que se amam, elas conseguem amar o outro, É verdade. né? Então eu acho que é esse o recado. Ai, meu Deus. Você gostou do episódio de hoje? Arrasou, gente. Não, gente, não é oficial de justiça, é filósofa. Nossa! É, Se trocar. deixar, a gente fica horas aqui, horas e não, é horas. porque é justamente isso, porque eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa. E, igual eu falei desde o início, eu não vim aqui para passear. Eu não estou nessa existência para passear, para ser um rostinho bonito, que ela acha que ela Apesar, né? Eu não vim Mas- aqui, eu não vim aqui para fazer pra ser mais uma mulher. Uhum. Eu quero fazer a diferença para mim e fazer a diferença na vida do outro. O que eu puder auxiliar de alguma forma, seja com uma palavra ou com algum conselho, né? Então é por isso que talvez eu tenha essa pegada meio filosófica. E eu acho que é essa junção que a gente falou, das pessoas que eu convivi, dos livros que eu li e das experiências que eu já tive e tô vivendo, né? Que lindo. E assim, A gente encerra esse episódio. muito obrigada. Se inscreve no canal. Segue o nosso Instagram se você ainda não segue. Lá tem sempre Verdade. cortes. Estamos sempre atualizando, né, Mara? Isso aí. Aí tá Até o tudo aqui próximo. embaixo. Tchau, tchau.